Olha, o papo hoje é sobre uma das maiores, se não a maior inovação financeira no Brasil desde o Pix, o Drex. Só que junto com essa promessa toda de modernidade, de futuro, surge uma pergunta. Uma pergunta bem pesada e que está no centro de um debate quente. O Drex é realmente um passo adiante? Ou é uma nova e poderosa ferramenta de controle na mão do Estado? Para a gente ter uma ideia do tamanho do que vem por aí, vale a pena dar uma olhada no retrovisor. O Pix foi uma loucura, né? Em pouquíssimo tempo, mais de 140 milhões de pessoas no Brasil adotaram o sistema. Isso é um recado muito claro de como a população daqui abraça rápido as novas tecnologias financeiras. E o efeito disso a gente sentiu na pele, né? Ou melhor, na falta da carteira no bolso. Essa queda no uso de dinheiro vivo não é pouca coisa. É um sinal de que a gente está cada vez mais digital. Basicamente, o Pix preparou o terreno, deixou tudo prontinho para o próximo grande passo. E esse passo, claro, já tem nome. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa evolução do Pix para o Drex. Depois, a gente define o que de fato é o real digital. Aí, a gente entra no clima de desconfiança que está alimentando as críticas. Vamos mergulhar a fundo nesse conflito entre privacidade e controle, para no final refletir um pouco sobre o futuro do nosso dinheiro. Beleza, vamos lá. A gente pode dizer que a era do Pix abriu a porta. O Drex quer entrar por essa porta e construir um cômodo inteiramente novo. E é aqui que está o pulo do gato. O Pix é um sistema, uma ferramenta. Pensa nele como uma ponte super rápida que leva o dinheiro de um lugar para o outro. Já o Drex é muito mais profundo. Ele não é a ponte, ele é a própria carga sendo transportada, só que numa forma totalmente nova, digital desde o seu nascimento. Então, vamos para a pergunta de R$ 1 milhão. Ou melhor, de 1 milhão de Drex. O que é essa coisa na prática? O Drex é a nossa CBDC. Traduzindo, é o real, aquele que a gente já conhece, mas que já nasce digital. E atenção, isso aqui é muito importante. Não é uma criptomoeda como o Bitcoin, que é descentralizada, sem um dono. O Drex é o oposto. Ele é totalmente centralizado, emitido e controlado pela mesmíssima autoridade de sempre, o Banco Central do Brasil. Para ficar bem claro, vamos pensar assim. Quando se usa o Pix, a gente está usando a internet para mandar uma ordem para o nosso banco transferir o nosso dinheiro. Com o Drex, não tem intermediário nesse nível. O Drex é o dinheiro, existindo direto na internet, numa carteira digital com o carimbo oficial do Banco Central. A diferença é sutil, mas é gigantesca. Ok, a parte técnica está entendida, agora a gente precisa falar do cenário, do clima em que o Drex está nascendo. Porque ele não surge num vácuo, né? Ele aterrissa num mundo que já está polarizado e principalmente muito cético. Essa análise aqui toca num ponto chave. Em tempos de crise econômica, política, sanitária, a confiança nas instituições, no governo, nos bancos, ela tende a diminuir. E esse vácuo de confiança, sabe, ele é um prato cheio para ideologias que dão respostas mais simples e que culpam o sistema, o Estado, por tudo de ruim. E uma dessas correntes de pensamento, que a gente vê muito associada a setores da direita e do libertarianismo, se estrutura justamente em cima de uma desconfiança profunda do Estado. A ideia de um poder central, como o Banco Central, lançando uma moeda digital para essa visão de mundo, isso não soa como inovação, soa como uma ameaça direta à liberdade de cada um. E essa crítica aparece de formas bem claras. Um pé atrás constante com qualquer coisa que o governo faz, a criação de narrativas que pintam novas tecnologias como ferramentas de opressão e, claro, o uso massivo das redes sociais para espalhar essas ideias, sempre defendendo a liberdade do indivíduo contra o que seria um avanço do Estado sobre a vida das pessoas. E agora, é hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. De um lado, a gente tem uma tecnologia monetária centralizada nova em folha. Do outro, uma ideologia que enxerga nesse tipo de centralização a maior de todas as ameaças. O choque entre os dois era praticamente inevitável. A pergunta que fica é: por que justamente o Drex virou esse alvo todo? Bom, pela sua própria natureza, ele parece a materialização de muitos dos medos que alimentam essa desconfiança no Estado. E olha só, a resposta não vem só de quem critica, não. A própria Agência Brasil, que é uma agência pública, noticia que o Banco Central admite que existem sim desafios de privacidade. Isso joga lenha na fogueira porque mostra que essa tensão entre a tecnologia funcionar e garantir o sigilo é real, está na mesa de quem está desenvolvendo o projeto. E aqui a gente chega no coração do problema. O dinheiro de papel, a nota que a gente tem na carteira, tem uma característica quase mágica: o anonimato.
Se alguém paga um café com uma nota de R$ 10, essa transação em termos de rastreio morre ali. Agora, com uma moeda digital, programável, centralizada, cada centavo pode, em tese, ter seu caminho rastreado do começo ao fim. Então, vamos entender a lógica por trás dessa narrativa de risco. O raciocínio é mais ou menos assim. Se o Estado controla a emissão e o registro de toda moeda, ele passa a ter o poder de vigiar cada transação. E se ele pode vigiar tudo, argumentam os críticos, ele também pode controlar tudo. E que tipo de controle? Aí surgem os cenários mais distópicos. Há a possibilidade de desligar o dinheiro de um opositor político, de aplicar impostos na hora em quem compra um produto errado, ou até de programar uma data de validade para o dinheiro, forçando todo mundo a gastar. É o medo da ferramenta financeira virar uma ferramenta de controle social. Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega na reta final da nossa análise, tentando entender o que isso tudo significa para o nosso futuro. Fica claro que o Drex não é só um aplicativo novo no celular, né? Ele, na verdade, uma encruzilhada. De um lado da estrada tem a eficiência, a segurança, um mundo de possibilidades de uma economia programável. Do outro lado, tem perguntas muito profundas sobre privacidade, sobre liberdade e sobre qual é o limite do poder do Estado na nossa vida. E no fim das contas, a grande questão que fica para a gente pensar é essa. A tecnologia, ela não para de avançar, ela é implacável. Mas a confiança é outra história. Ela é construída aos poucos e pode ser destruída num piscar de olhos. Encontrar o equilíbrio perfeito entre a inovação que nos leva para frente e a confiança que nos mantém unidos, esse, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores desafios da nossa era digital.